queria te convidar a abrir a tua Bíblia. Vocês estão me ouvindo bem aí? 1 Coríntios capítulo 12. Nós vamos fazer a leitura desse texto. Eu queria te convidar a ficar de pé. Hoje não vai ser uma exposição desse texto em si. Nós vamos falar sobre várias passagens, mas o tema é os dons do Espírito Santo. Então nós vamos ler do 1 ao 11. Escute com fé o que diz a palavra de Deus. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito. Realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme Ele quer. Até aí. Senhor, nós estamos diante do Teu Espírito Santo, Deus. Nós cremos que o Teu Espírito Santo é bem-vindo aqui, Ele está aqui conosco, Pai. Ele está no meio da Tua igreja, Ele está dentro de nós também, Senhor, agindo por meio de nós e por meio da Tua igreja nesse mundo, Pai. Então nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa iluminar, Senhor, as nossas mentes e os nossos corações, Pai, para que nós possamos compreender a profundidade, a grandeza e a maravilha, Senhor, da obra do Teu Espírito Santo na igreja e no mundo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos lá então. Será que os dons espirituais é um tema tão polêmico quanto política? Será que eu escolhi esse tema justamente no dia de eleição porque ele é polêmico também? Não foi por isso. Mas eu quero me propor aqui a fazer uma breve teologia bíblica a respeito da pessoa, da obra e dos dons do Espírito Santo. A pessoa, para ser considerada cristã, ela precisa necessariamente acreditar que Deus é triuno, ou seja, Ele é três pessoas em um. Ele existe em três pessoas e Ele se revela a nós em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Ao longo da narrativa bíblica, nós encontramos essas três pessoas presentes. Uma pessoa de maneira mais evidente em cada momento ao longo da revelação de Deus através da Bíblia. Não que as outras pessoas não estejam presentes ao longo da Escritura. As três pessoas da Trindade estão no Velho Testamento desde Gênesis e estão presentes no Apocalipse. Mas elas são reveladas de maneira mais ampla, definida, através da sua obra e ministério ao longo da Escritura.
Pai, Filho e Espírito Santo estão presentes na criação, desde antes da fundação do mundo, desde antes da criação. Um versículo que pode nos apontar a presença da Trindade desde a criação é Gênesis 1, 26, que diz: façamos nós, o homem, a nossa imagem e semelhança. No próprio Gênesis, ali em Gênesis capítulo 1, diz que o Espírito pairava sobre a face do abismo. O Espírito já estava com Deus e já era Deus, desde o princípio. Mas Deus vai se revelando de maneira progressiva ao longo de toda a Escritura. Então nós vemos no Antigo Testamento, ao longo de todo o Testamento, mais evidente a pessoa do Pai, revelado ali no Antigo Testamento. E como é que ele se revela? E como é que ele vai aos poucos revelando o Filho e o Espírito? Deus escolhe e separa homens para prefigurar o Salvador, para fazer uma figura do Salvador. E ele capacita esses homens para realizar essas obras que prefiguram a redenção e o Redentor que viria. Lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, é o que nós chamamos de proto-evangelho. Ele fala que do descendente da mulher nasceria muito obrigado. Nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. E todo o Velho Testamento aparecem figuras que a gente fica pensando ao ler corrido assim o Antigo Testamento. Será que é esse que vai pisar a cabeça da serpente? Será Davi, o grande rei, que vai pisar a cabeça da serpente? Será Elias, o grande profeta poderoso em milagres e feitos, que cortou 400 cabeças dos profetas de Baal? Será que é esse que vai pisar a cabeça da serpente? Então, ao se revelar, Deus vai revelando esse propósito de que Ele escolhe alguém para essa redenção. É óbvio que nós sabemos que o nosso Redentor é Jesus, mas a história da Bíblia vai se desdobrando até chegar em Jesus. E Deus vai revelando um pouquinho de si mesmo para todos os personagens bíblicos até chegar em Jesus. Deus escolhe e capacita um representante que figura um tipo de Redentor. E o Antigo Testamento cria essa expectativa. Deus se revela também através das tábuas da lei, né? Da lei de Moisés, que não é a lei de Moisés, né? É a lei do Senhor entregue a Moisés. Não é a lei de Moisés. Quem fala a lei de Moisés está errado, não é a lei de Moisés. Diz que é a lei mosaica, mas é a lei do Senhor, entregue nas tábuas da lei para Moisés. É a lei do Senhor. Deus revela o seu caráter através da sua lei. Então Deus está se revelando esse ministério do Pai, vamos dizer assim. Mas aí nós chegamos no ministério do Filho. Na encarnação, nós estamos chegando perto do Natal. Natal é o tempo de lembrar da encarnação de Jesus. O Natal é onde começa o ministério do Filho. Nós cantamos aqui na igreja, Ele é a imagem visível do Deus invisível. Jesus é Deus em 3D. Ele é tangível, Ele é palpável, Ele é humano, mas Ele é Deus. Isso também é ser cristão. Ser cristão passa por acreditar que Jesus é Deus. Ele não é só o Filho de Deus, Ele é a pessoa do Filho, mas Ele é Deus. Importante, né? E no seu batismo, vocês lembram que no Antigo Testamento Deus dá um certo poder, uma capacitação para vários personagens bíblicos fazerem grandes coisas em nome de Deus? Vou dar alguns exemplos.
Moisés abrindo o Mar Vermelho é alguém empoderado por Deus para fazer uma obra em nome de Deus. Daniel, falei Elias, Davi, todos esses são personagens que são empoderados pelo Espírito para fazer uma obra designada pelo Senhor. E na encarnação, olha como é importante a gente prestar atenção nos detalhes. Na encarnação de Jesus, Jesus começa o seu ministério aos 30 anos. Quando ele começa o seu ministério, ele vai até quem? Até João Batista. João Batista não entende muito bem por que o próprio Deus pede para ser batizado e ali receber o Espírito Santo, mas é justamente como se fosse uma dança entre as três pessoas da Trindade. Inclusive tem um quadro muito bonito, vocês já viram aquele quadro do batismo de Jesus? Que está aquelas nuvens e a pomba descendo sobre Jesus e Jesus, né, saindo da água. Ali a Trindade está presente, como se fosse uma dança, dizendo: nós estamos em missão no mundo, agora é a vez do Filho. Agora o Filho de Deus entra em cena para fazer a obra que o Pai designou. Então no batismo de Jesus ele recebe o Espírito Santo numa imagem visível para os seus espectadores e recebe poder, não que ele já não tivesse, mas é essa demonstração de como Deus faz. Deus derrama o Espírito em Jesus para empoderá-lo, para fazer a obra de redenção. No seu batismo ele recebe o Espírito Santo para poder concluir a missão de anunciar o reino de Deus e de resgatar, dando a sua vida em troca daquele que Deus, antes da fundação do mundo, para salvar aqueles que Deus, antes da fundação do mundo, já tinha escolhido. Ele morre, levando consigo a nossa morte na cruz, bebendo o cálice da ira de Deus, para que fôssemos religados a Deus. O Filho cumpriu a missão no poder do Espírito. Cumpriu a obra que o Pai tinha decretado para ele. Já teve uma pregação do Evangelho aqui, tá? A gente fala sobre o Espírito Santo, mas a gente prega o Evangelho. Você lembra do outro valor? Pregação e doutrina centrados no Evangelho. O Evangelho está presente na pregação. Então, Jesus fez o que Ele morreu em nosso lugar no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo o capacitou o sustentou para que ele sofresse o que ele sofreu e cumprisse a obra que o Pai designou. E a Trindade, numa dança redentiva, nos alcançou para a sua glória. Mas a história não acaba aqui. A história continua. Depois de Cristo ter morrido e ressuscitado, ele vai para os discípulos. Ele se apresenta para os discípulos. Ele diz para os discípulos: eu fiz a obra que o Pai me mandou no poder do Espírito. Não com essas palavras, mas ele está demonstrando que o Espírito que vivificou Jesus estava ali. Jesus estava diante deles, ressurreto. E essa era a prova de que ele era, a prova cabal de que ele era o Filho de Deus. Não só que ele tinha morrido pelos pecados, mas que ele ressuscitou. Nós cremos, como cristãos, que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Mas antes disso, ele já havia dito que ele iria mandar o Consolador, o Encorajador. Eu coloquei mais dois adjetivos que não são bíblicos, tá? Mas o aplicador da redenção, o completador da redenção. No grego, a palavra é paráclito. E o significado da palavra paráclito é aquele que consola ou conforta, aquele que encoraja e reanima, aquele que revive, aquele que intercede em nosso favor como um defensor numa corte. Se você deseja saber mais sobre a pessoa e obra do Espírito Santo, eu te aconselho a ver
uma pregação que nós já fizemos aqui na igreja, chamada Os Dois Advogados, da série Encontros com Jesus. Está lá no nosso canal do YouTube, você pode aprofundar mais sobre isso. Os Dois Advogados. Então esse é o trabalho do Espírito Santo. Hoje nós falaremos sobre a obra e sobre a pessoa do Espírito Santo, mais especificamente sobre os dons. Os dons espirituais, eles são presentes, dados pelo Espírito Santo, capacidades dadas pelo Espírito Santo para que nós possamos fazer a obra do ministério. Ele é dado aos discípulos de Jesus para isso. Quando a gente fala a palavra dons espirituais, parece que a gente está falando só do dom de línguas e de profecia, é ou não é? Vocês não têm essa sensação? Ah, mas cadê os dons espirituais dessa igreja? Não tem ninguém falando em língua, não tem ninguém profetizando. Será que é sobre isso? Será que são só esses os dons espirituais? A resposta é não. E nós vamos falar sobre todos. Eu vou fazer uma lista bem extensa dos dons espirituais. Nessa discussão, ou nessa doutrina sobre o Espírito Santo e sobre os dons espirituais, nós temos duas posições, e às vezes bem extremas a respeito desse assunto. Nós temos os pentecostais, muito fervorosos, fluidos nos dons espirituais, tão fluidos nos dons espirituais, que parece que a igreja só funciona a partir dos dons espirituais e só vive em função dos dons espirituais. Vocês não têm essa sensação? Num outro extremo, nós temos uma igreja que às vezes parece não se importar ou não buscar ou não é um assunto muito recorrente, muito falado, geralmente nas igrejas reformadas inclusive, sobre os dons espirituais. Então a gente tem esses dois extremos. Os super, ultra, mega, power blaster espirituais, cheios dos dons, e o pessoal que não fala muito sobre esse assunto. E a minha proposta aqui é trazer uma visão clara e equilibrada sobre os dons espirituais a partir da Escritura. Então nós vamos tentar abordar de maneira equilibrada, bíblica e piedosa o assunto. Que Deus nos dê graça para isso. Na abertura do culto, o irmão Fred, viu? Que responsa? O irmão Fred fez a leitura de uma profecia do Antigo Testamento, em Joel capítulo 2, versículo 28. Nas minhas palavras, tá? Não vou aqui abrir para ler, mas é que Deus derramaria do seu Espírito. Os jovens teriam visão e os dons aconteceriam. Várias coisas aconteceriam a partir do derramamento do Espírito Santo. Isso está lá em Joel capítulo 2. É uma profecia que diz que isso aconteceria, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Então vocês veem que isso é no final do Antigo Testamento, a gente vê aqui a obra do Espírito no Antigo Testamento, Deus capacitando algumas pessoas específicas para uma obra, em nome de Deus, em nome do Senhor. Pessoas bem específicas, com esse poder para realizar essa obra. Mas haveria um tempo, chegaria um dia, em que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, sobre todos os crentes em Cristo. E essa é sobre isso, essa profecia. E a gente vê isso se desdobrando. Depois, olha as palavras de João Batista. João Batista anuncia não só que haverá um batismo no Espírito Santo, mas diz também quem batizará no Espírito Santo. Jesus é quem batiza no Espírito Santo. Eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento.
Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Para vocês verem a importância desse tema, essa é uma das poucas passagens que estão presentes nos 4 evangelhos. Você sabia disso? Esse tema do Espírito Santo e do batismo do Espírito Santo está presente nos 4 evangelhos. Em Mateus, capítulo 3, versículo 11, em Marcos, capítulo 1, versículo 8, em Lucas, capítulo 3, versículo 16 e em João 1:33. Vocês sabem que não são todas as passagens que são comuns nos evangelhos. Tem evangelhos que têm passagens e ênfases diferentes a partir da ótica dos evangelistas, mas essa passagem do batismo com o Espírito Santo, ela aparece nos 4 evangelhos. A questão do batismo com o Espírito Santo é tão importante que aparece então no relato dos 4 evangelistas. Olha o que Jesus fala a respeito do Espírito Santo. Ele fala que realmente nós receberemos, e eu acho muito interessante essa passagem, prestem bem atenção. João capítulo 14, de 15 a 18, diz assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vocês o conhecem, os discípulos conhecem o Espírito Santo, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Vocês viram? O Espírito Santo estará com vocês e estará em vocês. Não vos deixarei que fiquem órfãos. E olha o que Jesus diz: voltarei para junto de vocês. Como assim voltarei? Mas Jesus não está sentado à destra do Pai? Como assim? Sim, ele está junto com o Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo conosco, entendeu? Ele faz parte da Trindade. Então, quando a gente tem o Espírito Santo está conosco, nós podemos dizer que Jesus está conosco. Na grande comissão é a mesma coisa. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, não é? Ah, mas ele não foi para junto do Pai? Que história é essa de estar junto, mas não está, né? Então, Jesus está junto conosco na pessoa do Espírito Santo. Depois, em João capítulo 20, acontece algo muito interessante. Vocês lembram que Jesus ressurreto, ele aparece para os discípulos e ele sopra o Espírito Santo nos discípulos. Sopra o Espírito Santo nos discípulos. Vocês lembram que Tomé não estava presente? Vocês lembram disso? Tomé faltou o culto do batismo com o Espírito Santo. E é por isso que muitas pessoas lá do meio pentecostal assopram umas às outras, elas caem e tal. Mas Jesus não mandou fazer isso, tá? Ele fez isso de uma maneira gráfica para mostrar que o Espírito Santo viria como um vento. Inclusive, a palavra Espírito, no grego, é um sinônimo da palavra vento, inclusive. Que é a palavra pneuma. Meu grego é horrível, tá? Mas é mais ou menos por aí. Que é daí que vem a pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo. Vocês acharam que era uma doença, né? Não. Pneumatologia é estudo do Espírito. E pneumonia é doença dos pulmões, que é onde veio o ar, né? Vocês entenderam a relação? E olha como Deus faz as coisas. O Espírito é esse vento. E esse vento ele dá a ideia de movimento, de propulsão. É o vento quem impulsiona. É o Espírito que impulsiona a igreja na pregação.
do Evangelho. E Jesus, ele figura isso de maneira clara, soprando o Espírito Santo nos discípulos, enviando. Então, antes de ser assunto aos céus, eu estou fazendo uma construção, né? Estou chegando lá. Nós já vamos chegar em Atos 2, tá? Sei que vocês querem chegar lá. Estamos em João capítulo 20 ainda. Jesus sopra o Espírito Santo sobre os discípulos. Em Atos 1:8, o que diz em Atos 1:8? E recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em toda Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Jesus está prometendo esse poder, esse sopro do Espírito Santo e essa propulsão, esse impulsão, para que os discípulos sejam testemunhas do Evangelho. Então o Espírito Santo dá poder. Poder para, não é poder para ser poderoso, para você virar um vingador, não, da Marvel, não. Poder para testemunhar até os confins da terra. Então, em Atos 2, finalmente, chegou o Pentecostes. Em Atos 2, é esse derramamento visível do Espírito Santo nos discípulos. Deus derrama e cumpre, inclusive, quando Pedro prega a partir do derramamento do Espírito, ele diz, está se cumprindo Joel 2. Aquela profecia de Joel 2, de que o Espírito, chegaria dias que o Espírito seria derramado sobre a igreja, está se cumprindo hoje. Então agora tudo faz sentido, está tudo amarradinho no drama da redenção. Deus é um excelente dramaturgo. O Espírito é derramado então sobre toda a carne, e os discípulos recebem o poder do Espírito Santo para cumprir a obra do ministério. E ao longo do livro de Atos, nós vamos vendo o Espírito agindo, o Espírito dirigindo a igreja, o Espírito capacitando e empoderando os discípulos para a missão. Esse é o ministério do Espírito Santo. Ele aplica o Evangelho nos nossos corações, ele abre os nossos corações para o Evangelho, ele nos dá a fé necessária para crer no Evangelho. A fé é um dom de Deus, é um dom do Espírito de Deus, para nós crermos no Evangelho. Mas ele não só nos dá a fé e fala assim, agora te vira, não, ele nos dá poder para desenvolver essa fé, e nos dá poder para testemunhar do Evangelho. Foi assim com os discípulos, e é assim conosco também. O Espírito Santo está aqui, o Espírito Santo está em você. E é por isso que você está aqui. Se o Espírito Santo não estivesse em você, provavelmente você estaria tocando buzininha ali agora. Mas nós temos coisas mais importantes para falar. E olha só que interessante. Isso aqui é só um parênteses, tá? Estou falando sobre o poder do Espírito. Em Atos capítulo 8, aparece um tal de Simão o Mago. É alguém que tinha poderes miraculosos. E ele dá de frente, encontra com um discípulo de Jesus que prega o Evangelho para ele. Ele passa a crer então. E ele vai caminhando, ele é batizado. Depois vocês podem leiam esse Atos capítulo 8, é muito interessante. Ele é batizado, ele começa a colar junto com os discípulos de Jesus. E aí ele vê Pedro fazendo uma coisa, Pedro ora, impõe as mãos sobre uma pessoa e a pessoa recebe o poder do Espírito Santo. Aí Simão, o Mr. M daquele tempo lá, ele fica louco. E ele pega os dinheirinhos dele e fala assim, eu quero comprar esse poder aí. Eu quero comprar esse poder. Porque Simão era alguém que estava atrás de poder e de dinheiro. E usava os seus poderes lá, sei lá da onde, para fazer dinheiro. Ele falou, agora eu descobri um poder ainda maior do que eu tinha, agora eu compro esse poder, aí eu vou virar apóstolo de uma igreja neopentecostal, né?
Mas olha o que Pedro, o verdadeiro apóstolo, fala para Simão, o mago: o teu dinheiro seja para ti para a perdição. Ou seja, apóstolo de verdade não vem de poder e não vem de Espírito Santo. Não vem de água ungida, não vem de balão cheio de ar do Espírito Santo. Água ungida, como é que, isso aí para mim é uma incógnita. Como é que é água ungida se água e óleo não se misturam, né? Como é que o óleo vai ungir a água se eles, né? Vocês já pararam para pensar nisso? Como assim água ungida? O verdadeiro apóstolo não vende e não negocia o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo é uma dádiva de Deus para o seu povo, para os discípulos. Então nós passamos por Atos 2, vemos todo o livro de Atos, que dizem que é Atos dos Apóstolos, mas eu gosto de chamar esse livro de Atos do Espírito através dos Apóstolos. Ou Atos do Espírito através da igreja. Porque não são só os apóstolos que aparecem nesse livro. Mas é o Espírito Santo se movendo como um vento que faz o fogo se alastrar na proclamação do Evangelho. E aí então nós chegamos aonde nós lemos inicialmente. Eu sei que foi um longo caminho, mas foi importante toda essa construção da promessa do Espírito Santo, de como o Pai fazia, como o Filho age, como o Espírito age. Nós chegamos em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12 a igreja de Corinto era uma igreja cheia de dons espirituais. Tão cheia de dons espirituais que Paulo teve que escrever uma carta para conter um pouco. Estava demais. Só que a igreja de Corinto, ela era uma igreja de fato cheia do Espírito Santo e cheia dos dons do Espírito Santo, mas ela era uma igreja extremamente imatura e cheia de pecados. Então, olha que contraste. Do mundo pentecostal de onde eu venho, ser cheio do Espírito Santo e cheio de dons é sinônimo de batismo com o Espírito Santo, de maturidade espiritual, de autoridade. Mas não é o que Paulo diz. Primeira aplicação, então, a igreja de Corinto era cheia dos dons, imatura e cheia de pecados. Nem sempre dons espirituais são sinônimos de maturidade espiritual e de santidade. Primeira aplicação. Nem entramos no texto ainda. E Paulo, nessa carta, ele gasta 3 capítulos falando sobre dons espirituais, quais são eles, como usá-los no culto, quais são os melhores dons, inclusive. E eu demoraria muitas pregações para pregar esses 3 textos. Então a gente vai só dar uma arranhada na superfície aqui, hoje, tá bom? Voltaremos, eu e o Anônimos, a falar sobre o assunto. Então nós começamos no texto que nós lemos. Irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos dons espirituais, ou seja, existem sim dons espirituais. A pergunta é: será que os dons espirituais são só cura, milagres, falar em línguas e profetizar? Essa é a pergunta inicial que eu tinha feito, não é? A resposta é não. Porque não é isso que Paulo fala no texto que nós lemos. Voltamos para o nosso 1 Coríntios capítulo 12. Que ele diz: vocês sabem, a partir do versículo 3, por isso quero que vocês entendam que ninguém que fala pelo Espírito Santo pelo Espírito de Deus, afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Vocês lembram que eu falei aqui que, se vocês estão aqui, é porque muito provavelmente vocês têm o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é mais importante do que está acontecendo ali fora. Versículo 4, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços,
mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Muito importante, primeira coisa sobre os dons espirituais. Versículo 7, gravem esse versículo, é muito importante. Porque receber o Espírito Santo e ter dons do Espírito Santo não é para vanglória. Não é para demonstrar que é mais espiritual que os outros. Isso está bem explícito no versículo 7, que diz o seguinte: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Visando um fim proveitoso. Então não é para você demonstrar os dons espirituais para parecer mais espiritual que os outros. Que acontece muito, né? E aqui vem a lista dos dons. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Segundo o mesmo Espírito, a um é dada, no mesmo Espírito, a fé. A fé é um dom de Deus. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operação de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme Ele quer. Mais uma coisa importante sobre os dons espirituais. Às vezes a gente tem a ideia de que dons espirituais são para pessoas super maduras na fé, que buscaram muito e jejuaram muito e foram para o monte. Isso não é verdade, não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que o Espírito é o vento que sopra onde quer e Ele dá dons a quem Ele quer na igreja. Você pode estar sentado aqui, pode ser uma pessoa abençoada com dons espirituais que Ele deu a você para que você edifique a igreja de Jesus. Coopere para isso. Então, o que são dons espirituais? Vou dar uma definição aqui do Wayne Grudem. Dom espiritual é qualquer talento dado ou potencializado pelo Espírito Santo e usado no ministério da igreja. Então, existem dons mais naturais, entre aspas, e existem os dons miraculosos. Pedro coloca eles de duas maneiras, lá em 1 Pedro 4,11. Ele separa os dons de fala e os dons de serviço. Já Paulo faz 4 listas diferentes. Se vocês quiserem anotar e depois olharem as listas, eu vou dizer os versículos onde eles se encontram. 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, primeira lista que foi a que nós lemos. 1 Coríntios 12, 28, tem outra lista. Efésios capítulo 4, versículo 11, mais uma lista. Romanos 12, de 6 a 8, mais uma lista. Eu listei aqui todos que aparecem, para a gente não precisar ficar abrindo todos os textos. Todos os dons que são citados. E essa lista ela não é exaustiva. Existem outros dons que não foram citados por Paulo. Isso é o que os estudiosos dizem. Então, dom espiritual é fé. É um dom espiritual. Se você tem fé, você tem um dom espiritual. Esse é um dom espiritual que eu creio, né? Logicamente, todos os crentes têm. Então, mas eu não tenho nenhum dom espiritual. Você descobriu hoje que você tem o dom espiritual da fé. Pelo menos esse, né? Glória a Deus. Palavra de sabedoria. Sabe aquela pessoa que tem uma palavra de sabedoria que é de Deus? Sabe aquela pessoa que você pede um conselho e o Espírito Santo conduz ela a te dizer aquela palavra, não da cabeça dela, aquela palavra de Deus, que vai confortar o teu coração, que vai confrontar o teu coração? Isso é palavra de sabedoria. Dons de cura. Dons de cura. Nós oramos pela cura de pessoas, seja qual for a doença. Milagres, profecias. Eu não vou ter tempo aqui depois de falar especificamente sobre o que é dom de línguas, o que é profecia. Em um outro momento nós vamos falar sobre isso. Eu estou aqui só para
mostrar para vocês que o Espírito Santo sim foi derramado e que ele deu dons à igreja e que nós cremos nisso. Em outro momento nós vamos falar mais aprofundadamente sobre cada dom em específico, mas não é hoje. Só para vocês não ficarem com aquele gostinho na boca achando que eu vou falar, eu não vou. Não é isso. Discernimento de espírito, línguas, interpretação de línguas. Esses são os dons mais miraculosos, né? Parece isso aí realmente é dom espiritual. Isso que eu vou falar agora não tão espiritual, não. É tão espiritual quanto. Olha só os próximos. Socorro e misericórdia. Sabe aquela pessoa que ela está sempre se compadecendo com os outros, Deus está sempre usando ela para socorrer o outro. Ela descobre aquele irmão que está passando uma necessidade, ela vai lá e leva um rancho. Isso é dom. É um dom de Deus. É um dom de Deus. Deus levanta e capacita pessoas para fazer isso na igreja. Isso é um dom espiritual. Isso é dito por Paulo, não é por mim. Paulo está dizendo isso. Administração. Dom de administrar as coisas. Tem muita gente precisando desse dom, né? Esse é o que nós vamos orar para Deus, para pedir para Deus, né? Dom de administração. Amém? Não sei se era só na minha casa que a gente está precisando desse dom, mas talvez na casa de mais alguém Deus queira falar aqui. Administração é um dom espiritual. Nós precisamos de irmãos que sejam bons de administração, para que os recursos que são colocados aqui no gasofilácio, os recursos que são colocados à disposição da igreja para o ministério, sejam usados com sabedoria. Deus capacita pessoas e nem sempre é o pastor. É por isso que nós cremos também numa liderança plural na igreja. Porque uma pessoa não tem todos os dons necessários. Nós precisamos de várias pessoas com vários dons para fazer o ministério acontecer. Administração. Agora esse é um dom que eu estou pedindo assim a Deus, para que Deus derrame assim com abundância na nossa igreja, que é o dom de contribuição. Contribuição é um dom espiritual. Sabe a pessoa que é generosa, desapegada, vamos colocar dessa maneira, mas ela faz conscientemente, ela contribui por amor. Isso aí é um dom, né? Tirar dinheiro do bolso por amor, assim, falar assim, não, pega todo o meu dinheiro aqui para o Senhor. Isso é um dom, né? Não é todo mundo, oramos para que seja todo mundo, mas é um dom espiritual. Contribuição. O ensino é um outro dom espiritual. Pessoas que têm o dom de ensinar. Sabe aquela pessoa que explica bem as coisas, que sabe falar com propriedade da palavra de Deus e trazer clareza para os textos que são, às vezes, meio nebulosos para nós. Isso é um dom de ensino. Também é um dom espiritual. O dom de encorajamento. A minha avó tinha esse dom. Olha, a dona Sueli tinha esse dom. Tu podias contar a pior história para ela, a história mais desgraçada. Ela ia te dar uma palavra de encorajamento, tu ia sair dali, já não pensando tão mal da situação. Inclusive, ela faz muita falta na minha vida. Mas Deus tem colocado outras pessoas com dom de encorajamento perto de mim. Espero também que Ele coloque pessoas assim perto de vocês na igreja, para que a gente se encoraje mutuamente uns aos outros, para que a gente permaneça na fé. Isso é um dom espiritual também. Liderança é um dom espiritual. A igreja precisa de líderes para liderar o povo de Deus, com sabedoria, com graça, com amor, com temor. Misericórdia, eu já falei, né? Socorro e misericórdia é muito parecido. Isso é um dom que é muito evidente quando a gente, como presbitério, a gente identifica que uma pessoa ela tem o dom do serviço, da misericórdia. Ela tem um chamado para ser diácono na igreja. Os diáconos fazem isso. Eles acolhem, eles servem, eles socorrem as pessoas. Os diáconos foram levantados na igreja primitiva, logo no início do livro de Atos, porque tinham pessoas que tinham necessidades, que estavam desassistidas. E Deus deu o dom para essas pessoas e elas foram levantadas para
para fazer esse trabalho do ministério, que também é importante. Então, falei todos aqui, tá? Todos que aparecem nas listas paulinas. Querem que eu repita? Fé, palavra de sabedoria, dons de cura, milagres, profecias, discernimento de espírito, línguas, interpretação de línguas, socorro, administração, contribuição, ensino, encorajamento, liderança, misericórdia, serviço. Esses são os dons espirituais. Não são só reteté. Esses são os dons espirituais que a Bíblia chama de dons espirituais. Amém, igreja? Quando eu pensava a respeito dos dons espirituais, sinceramente, eu tinha até esquecido. Eu também tenho essa mente meio pentecostalizada ainda, de pensar que os dons espirituais são só os miraculosos. Mas não. Existem esses dons aqui, que também são dons do Espírito, que estão distribuídos na igreja, gerando edificação na igreja, para a glória de Deus. Então, tudo isso, meus irmãos, são dons espirituais. Deus dá dons às igrejas para que elas cumpram a missão de Deus. No início da carta de 1 Coríntios, olha o que Paulo diz. 1 Coríntios 1, de 5 a 7, diz assim: E eu louvei a Deus pela nossa igreja, e porque eu pude reconhecer muitos desses dons na nossa igreja. Olha o que Paulo diz para os Coríntios. Ele diz assim: porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, aqui tem uma promessa importante. Deus é o Senhor da igreja. É Ele quem está em missão. E nós podemos crer sim, que Ele já nos deu e nos dará todos os dons necessários para que a gente cumpra a missão de Deus aqui na terra. Isso é importante saber sobre os dons espirituais. Isso é. Deus nos dará os dons necessários para cumprirmos a missão de Deus. A segunda aplicação aqui é: os dons espirituais não são somente miraculosos. Nós vimos aqui na lista. Ou seja, talvez você nem sabia, talvez você tenha reconhecido em si mesmo: mas eu acho que esse dom aí de misericórdia, ou esse dom de serviço, eu tenho. Eu posso servir a Deus com o meu dom. Eu desejo servir a Deus com o meu dom. Então sirva. Sirva a Deus com os seus dons, com aqueles dons que Deus te deu. Eu falei sobre isso. Igrejas pentecostais dão mais evidência nesses dons miraculosos. E de maneira errada, eles dizem que isso é a evidência do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Mas não é. O que é uma imaturidade teológica e bíblica semelhante à igreja de Corinto. Quando isso acontece, os dons acabam perdendo a sua função, deixando de ser esse adorno, essa ferramenta de Deus para a execução de uma missão, e passam a ser o foco da igreja, o objetivo da igreja. Não, a igreja tem que ter milagre, tem que ter poder. O fato de nós estarmos aqui, servindo a Deus, obedecendo os seus mandamentos, sendo fiéis a Ele, é a evidência do poder de Deus em nós, do Espírito Santo. Amém, irmãos? Não é o dom de línguas, não é profecia, somente. É tudo isso que nós citamos aqui. Isso significa que nós não devemos orar pelos dons espirituais e desejá-los e usá-los? De maneira nenhuma.
Nós devemos desejar os dons espirituais, devemos orar por eles, devemos reconhecer os dons que nós temos e usá-los para a glória de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo para cumprir a missão. A missão de Deus aqui, a igreja de Cristo só é possível com o agir e com o poder do Espírito Santo. Vocês perceberam que na nossa liturgia, a maneira como nós fazemos o culto, tem vários momentos que tem orações. E principalmente depois que nós fazemos a leitura bíblica, nós oramos para que o Espírito Santo ilumine os corações, abra os corações para o Evangelho. Porque não é no talento do pregador, não é na eloquência do pregador, na inteligência do pregador, que as pessoas se convertem. É no poder do Espírito Santo que as pessoas se convertem, independente de quem esteja aqui atrás do púlpito. Louvado seja o Espírito que abre os corações. Charles Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores, toda vez que ele ia subir para pregar, aqui eu não preciso nem subir nenhum degrau, né? Mas eu oro também antes de subir aqui nesse tapete. Spurgeon subia mais de 10 degraus. Era aqueles púlpitos altos. E enquanto ele subia cada degrau, ele orava: eu creio no Espírito Santo. Eu creio no Espírito Santo. Eu creio no Espírito Santo. Então, não era sobre Spurgeon. Sempre foi sobre o Espírito Santo agindo através dele. O que fazia Spurgeon, Billy Graham, Jonathan Edwards, Wesley, Calvino, tão capazes para o ministério, não eram apenas os seus dons e aptidões naturais, o seu esforço e labuta pessoal, mas sim o poder do Espírito Santo se movendo através deles para a edificação da igreja e para a glória de Deus. Não é sobre esses homens, grandes homens de Deus, que abençoaram e ajudaram na edificação da igreja, mas é tudo sobre Ele, é tudo sobre Deus, é tudo sobre o Espírito Santo, que capacita, que dá dons e que opera a salvação no coração dos pecadores, através de quem Ele quer. Eu lembrei agora aqui da história da conversão de Spurgeon. Um dia na Inglaterra nevava muito e o pastor ficou trancado na neve, o pastor pregador daquela manhã, no domingo, e avisaram o diácono que ele pregaria naquela manhã. E o diácono subiu no púlpito e compartilhou a palavra que ele tinha lido naquela manhã e fez um simples sermão a respeito do seu devocional de manhã. E naquela manhã tinha um menininho ouvindo aquela pregação. E Deus usou aquele simples diácono, que ninguém sabe o nome, para pregar um sermão simples, mas cheio do poder do Espírito Santo. E aquele menininho que ouvia aquela mensagem simples de um homem simples, que ninguém sabe o nome, numa manhã gelada no inverno da Inglaterra, era o próprio Charles Spurgeon, que Deus usou poderosamente ele para pregar também. Então não é sobre os grandes homens de Deus e os grandes pregadores. É sobre o maravilhoso Espírito Santo que opera para a edificação da igreja. Está operando em mim, está operando em vocês, está operando na igreja para a glória de Deus. O Espírito Santo está aqui, agindo por meio de nós para edificar a igreja. E nós não teremos falta de nada, pois o Senhor dá à igreja. O Senhor da igreja também é o doador de todo o dom necessário para o cumprimento dessa obra. Eu sei que muitos irmãos têm curiosidade a respeito do que é o dom, qual o dom,
como é que não é, como é que usa, como é que não usa. Nós teremos tempo ainda para fazer exposições desses capítulos 12, 13 e 14 de 1 Coríntios. Mas o que nós precisamos saber, meus irmãos, nessa noite, é que o Espírito Santo foi sim derramado sobre toda a carne, e que Ele dá dons à igreja, e que nós podemos sim orar para que Deus derrame mais do seu Espírito sobre nós, para que Ele nos capacite cada vez mais, para que o Evangelho avance na Cidade Baixa, que precisa tanto, na cidade de Porto Alegre e no Brasil. Esse é o essencial que nós precisamos saber sobre o Espírito Santo. E é isso que nós cremos. É isso que nós cremos. O valor que eu preguei hoje, vai parecer o nome de uma doença, mas eu vou dizer, tá? É pneumatologia continuacionista. Em português, o que é isso? Nós cremos que os dons espirituais continuam disponíveis e atuantes na igreja de Jesus, para a edificação da igreja, para o progresso do Evangelho, através da igreja. Amém, queridos? Então, as últimas perguntas que eu acho que vão ficar na cabeça de todo mundo. Tá, mas os dons espirituais, agora vai todo mundo falar em língua e coisa aqui? Não, calma. Devagar. Nós cremos na operação dos dons no meio da igreja. Não só nesses miraculosos, mas em todos. Eles já estão operando na nossa igreja. O Casulo é uma igreja pentecostal? Não, não é uma igreja pentecostal. Por quê? Porque nós não vivemos em função dos dons espirituais. Vocês lembram dos outros valores que foram pregados? Teologia reformada, estudo da palavra de Deus. Nós somos guiados pela palavra de Deus. Doutrina e pregação centrados no Evangelho. Esse também é um valor. É isso que norteia a igreja, é a palavra. Mas nós pregamos a palavra, pregamos o Evangelho de Jesus, para a salvação de todos os pecadores, no poder do Espírito Santo. No poder do Espírito Santo. Tudo que nós fazemos como igreja, nós fazemos no poder do Espírito Santo. É isso que significa. Nós não somos guiados pelos dons, por novas revelações, não acreditamos em novas revelações. Nós acreditamos que o Espírito Santo sim dá poder para darmos testemunho do Evangelho. Nos capacita para isso. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor derramou sobre nós o Teu Espírito Santo. O Teu Espírito Santo está aqui no meio dessa igreja. O Espírito Santo está habitando dentro de nós. O Espírito Santo está florescendo dons espirituais para a edificação da Tua igreja, Senhor. E isso é lindo, isso é maravilhoso, Senhor. Nós desejamos, como igreja, ver esses dons florescendo no nosso meio cada vez mais. Não só os miraculosos, mas todos os dons. O ensino, palavra de sabedoria, encorajamento, contribuição, serviço, socorro. Todos esses, Senhor, que também são dons espirituais. Que todos os dons floresçam no nosso meio, Senhor. E que nós possamos ser, sim, testemunhas do Teu poder no nosso meio e testemunhas do Teu Evangelho para esse mundo perdido. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém e amém. Amém?